É tempo de arrependimento. Oh, glórias! É tempo de arrependimento. Irmãos, será que nós entendemos de fato o que é arrependimento? Será que nós não fazemos uma pequena confusão com remorso? Remorso e arrependimento são parentes, talvez primos. Enfim, as formas são muito próximas e às vezes há uma pequena confusão e as pessoas estão passando por remorsos e imagina que seja arrependimento. Amém? Mas hoje, no decorrer dessa palavra, vamos procurar entender o que de fato é o arrependimento e como podemos, arrependidos, buscarmos a presença do Senhor e vivermos a verdade do Criador a cada instante, a cada minuto. Inclusive, irmãos, é uma das mensagens principais da palavra, o arrependimento. Pouco se fala a respeito do tema, porém, é uma das mensagens principais e Cristo Jesus iniciou seu ministério falando de arrependimento. Foi para isso que ele veio, claro, ele veio para salvar as pessoas e a salvação está ligada, profundamente entrelaçada com arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação e por aí vai. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz a palavra. Daí por diante, a partir daquele momento, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oh, glórias! A mensagem de Cristo para o povo daquela época, e se estende a nós, porque a palavra é imutável e é eterna, é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós temos que entender, irmãos, o que é o arrependimento e buscarmos com todas as forças de nossas vidas vivermos uma realidade que esteja adequada com a mensagem de Cristo, com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós sabemos que esta palavra, que esse tema não é muito pregado nas igrejas, haja vista que as igrejas tornaram-se meio que comerciais. As igrejas são templos comerciais e elas pregam a palavra que satisfaz o coração dos ouvintes. Se esse tema não satisfaz o coração dos ouvintes, pouco pregado é. Haja vista que nós não podemos dispersar as pessoas, assustá-las com a necessidade de um compromisso mais profundo com Cristo Jesus. Eis o porquê que pouco fala-se a respeito de arrependimento. Oh, glórias! E nós precisamos entender que é uma necessidade urgente para cada um de nós. Eu preciso do arrependimento, você precisa do arrependimento, mas vale ressaltar que não é apenas uma única vez. O processo de arrependimento, ele é contínuo na vida da gente. Vocês há pouco oraram e fizeram o quê? Arrependidos, pediram perdão pelos pecados. E é assim que funciona. Todo santo dia passamos pelo processo de arrependimento. Quem sabe uma dúzia de vezes, falta de vergonha. Mas quem sabe uma dúzia de vezes. Mas há um detalhe, irmãos, que nós vamos ver um pouco à frente, que quando o arrependimento é sincero, não volta-se mais àquela prática. Nós a abandonamos por completo. Necessário estarmos cada dia mais observando a vontade do Senhor para vivermos a verdade de Cristo de uma forma profunda, intensa e maravilhosa. Amém? Cristo Jesus, ele iniciou o seu sermão, iniciou sua trajetória sobre a face da terra, falando de arrependimento. Arrependei-vos. E quando nós lemos Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, ele fala à igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha só, o Senhor falando à igreja de Laodiceia, que era preciso que eles fossem zelosos e arrependessem dos seus pecados. Portanto, amados, vemos que em toda a história, do início até o final, lá em Apocalipse, a mensagem de arrependimento é uma verdade constante, uma verdade que nós precisamos observar. Amém? Mas o que é arrependimento em si? Qual a definição em português, na nossa língua amada, para a palavra arrependimento? Você sabe o que é arrependimento? Vamos lá então? Arrependimento é uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude. O que é atitude? Você vive de uma forma, arrepende-se,
e muda aquela forma de viver. Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. Eis o porquê que o servo de Deus é uma nova criatura. Ele muda de ideia e passa a viver de uma forma diferente, a nova criatura. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus. Olha só que bênção. Não é remorso, entenda, arrependimento não é remorso. Remorso produz uma tristeza momentânea. Você faz algo errado, o remorso bate no coração, você fica triste, você lamenta, passa-se algumas horas, talvez um dia, 2 dias, você acostuma com a ideia e prossegue, toca a vida, sem que haja uma mudança de conceito. Portanto, não é remorso. Arrependimento é uma mudança completa de vida. Amém? Que nós possamos entender isso. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu nos dê o discernimento. Que Teu Espírito fale conosco, Senhor. Para que a palavra fique clara. Para que nós possamos sair daqui com um novo conceito, uma nova visão. E que vivamos a Tua verdade com intensidade, Senhor. Que sejamos intensos na vivência da Tua palavra. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós como servos de Deus precisamos viver intensamente o Evangelho. Viver intensamente é bater o coração forte, adrenalina. As pessoas buscam muito adrenalina, não é verdade? Tem uns camaradas que pulam de um penhasco, num paraquedas, outros amarrados aos pés. Eu estava vendo essa semana que lá no sul do Brasil eles fizeram uma passarela de vidro a centenas de metros acima do chão. E as pessoas andam naquela passarela de vidro só para sentir adrenalina, sentir o medo. Outros ficam pendurados, asa delta e vai por aí. Muitas formas de sentir adrenalina. Mas a melhor forma é Cristo Jesus. Porque Ele faz o teu coração bater forte. Quando Cristo mora em nosso coração, irmãos, é uma novidade de vida. Imagine viver todo dia uma novidade. Viver todo dia diferente. Sem contar a presença do Espírito Santo que te impulsiona, que te fortalece, que te alegra, que te dá sustentação. É o Espírito Santo que te faz seguir em frente. Mas para que esta realidade seja uma verdade, nós temos que passar pelo processo do arrependimento. O arrependimento, ele nasce no coração daqueles que querem amar a Cristo acima de todas as coisas, que querem viver Deus acima de todas as coisas. No entanto, irmãos, há muitos entendimentos errados e o nosso coração, ele é tendencioso a entender de forma errada o que de fato é arrependimento. Nosso coração, ele sempre procura a forma mais fácil para todas as coisas. Eis o porquê que as pessoas procuram com tamanha força, com tamanha vontade, aquele evangelho superficial que não exige renúncia, que não exige mudança de vida, que não exige transformação, mas que promete mundos e fundos. E as pessoas correm para este evangelho, para esses lugares, porque o coração, ele quer sempre um caminho fácil, um caminho que lhe seja agradável. No entanto, somos chamados a atenção para que entendamos que viver Jesus é uma tomada de posição. Oh, glórias! É convicção verdadeira, é vida aos pés do amado. Viver Jesus não é teoria, viver Jesus não é fantasia, viver Jesus não são essas coisas que estão por aí, soltas. Viver com Jesus é estarmos alicerçados em fundamentos firmes. Na verdade, alicerçado no fundamento firme que é Jesus. Amém? Primeiro aspecto, o arrependimento é mais que uma convicção. O arrependimento é mais do que uma convicção. Queridos, muitas vezes as pessoas têm convicção plena dos seus pecados. Se eu perguntar a cada um de vocês, você tem convicção do teu pecado? Provavelmente você há de falar, aquele pecado, eu tenho convicção dele. Eu sei que tem andado em pecado.
E você pode até falar para mim: olha, eu sei que estou errado, eu sei que estou errado. Mas a convicção de pecado não significa arrependimento de pecados. Não significa arrependimento de pecado. E nós temos como exemplo o Félix, e esse está na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, ele pregou o evangelho a Félix. E este ficou espantado com o poder, com a glória do evangelho, de como o evangelho é maravilhoso. Atos capítulo 24, versículo 25 diz: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver a vagar com tempo disponível, chamar-te-ei. Veja, amados, o apóstolo Paulo falou a respeito da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro. E Félix, uma autoridade, ele ficou amedrontado, porque ele entendeu que a sua vida não estava de acordo com aqueles princípios. Seu coração foi balançado. No entanto, não houve uma transformação. Ele estava convicto dos seus erros, mas não houve um arrependimento e confissão de pecados. Portanto, se você tem convicção e fala para alguém: olha, eu sei que estou errado, eu sei que não é este o caminho, eu sei que meus passos não estão segundo a vontade de Deus, isso não significa que o Senhor vai olhar para você: vou perdoá-lo, porque na verdade é uma convicção que você tem, porém não gera o arrependimento genuíno, não gera o arrependimento que te leva a deixar as práticas erradas e abraçar Jesus com todas as forças da tua vida. Oh, glórias! Irmãos, e nós podemos citar como exemplo as obras da carne. Veja, eu quero que vocês prestem atenção nas obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, talvez lendo estas referências ao pecado, às obras da carne, você se acha dentro. Talvez seja uma realidade na tua vida. Nós vamos ver numa versão em que as palavras são um pouco mais coloquiais, ficam mais fáceis. Versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, que são as impurezas, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Queridos, é comum a você alguma destas obras? Talvez você fale: sim, é comum. No entanto, amados, não passou por uma mudança, não passou por um arrependimento, não passou por uma transformação, não houve uma purificação. O arrependimento verdadeiro, ele é muito mais do que apenas convicção. Ser convicto que você pratica uma dessas situações não te leva para os céus, mas sim a necessidade de reconhecer que é preciso confessar pecados e buscar de Deus a purificação. Félix, ele reconheceu o seu estado pecaminoso, ele entendeu que estava fora da verdade, no entanto, não arrependeu-se, não confessou os seus pecados. Amém? Deu para entender? Espero que sim. Tópico 2. O arrependimento é mais que uma confissão de pecado. Veja isso. O arrependimento é mais que uma confissão de pecado. Você pode até confessar o teu pecado, mas não está arrependido. E isso acontece muito. A confissão de pecados tornou-se meio que mecânica na vida da gente.
Tem esse aspecto e tem também a confissão pública. Mas vamos falar a respeito da confissão mecânica inicialmente. A confissão mecânica é aquela que você coloca diante do Senhor e fala: Deus, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, etc, 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 amém. Mas o arrependimento não foi verdadeiro. A confissão foi superficial, boca para fora. Portanto, o arrependimento é mais que uma confissão de pecado. E vemos ainda, irmãos, aquelas pessoas que reconhecem seu estado de pecado e falam literalmente: eu tenho cometido pecado. Eu tenho cometido pecado. Esta confissão não necessariamente o purifica ou leva para a presença do Senhor. E o exemplo marcante dessa realidade é Faraó, ainda lá quase na pré-história, não é? Lá no Êxodo, veja, Êxodo capítulo 9, versículo 27. Faraó, ele fez uma confissão. Ele viu o terror das pragas. Ele viu a intensidade do poder de Deus. De como o Senhor era forte a ponto de subjugar os seus deuses. E ele diz: eu pequei. Êxodo capítulo 9, versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhe disse: esta vez pequei, esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Veja como ele reconheceu seu estado lastimável de pecado, reconheceu que seu povo era ímpio, reconheceram que eles não estavam fazendo a vontade do Todo-Poderoso, mas foi uma confissão de pecado apenas da boca para fora, porque não houve uma transformação interior. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Confessamos o pecado de uma forma superficial, sem que haja uma transformação verdadeira. Nós não podemos achar que é o suficiente. Não podemos achar. No versículo 34, Êxodo capítulo 9, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Irmãos, quando passou a tormenta, passou a dificuldade, Faraó voltou à velha prática. Parece com você? Parece talvez comigo? Quem sabe, não é? Nos momentos em que nós vemos as dificuldades: Senhor, ó Senhor, eu sei que eu estou errado, me perdoa, Senhor. Quando as coisas voltam ao equilíbrio, volta-se a velha vida, volta-se a velha vida. Outro exemplo está no Novo Testamento, aquele que traiu Jesus, Judas. Veja, Judas também arrependeu-se. Uma confissão desesperada. O arrependimento de Judas foi também superficial, mas um remorso que de fato uma confissão. Judas confessou depois de ter traído a Jesus, mas isso foi unicamente uma confissão de remorso. Essa confissão de remorso é quando você descobre que fez alguma coisa errada e teu coração fica abatido. Aí você fala: Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, oh. Mas não gera transformação, não gera mudança, não gera nada diferente. Mateus capítulo 27, versículo 4. Disse Judas: pequei traindo sangue inocente. Veja, ele reconheceu que havia pecado contra o Todo-Poderoso, que havia pecado contra Cristo. Ele pecou traindo sangue inocente. Houve um reconhecimento no seu coração. Oh, eu fiz errado, não era por aí, traí a Jesus. Mas no versículo 5 está escrito: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Veja como são as coisas. Mas ele havia reconhecido: ah, Senhor, pequei, traindo sangue inocente. Mas por que ele foi enforcar-se? Na verdade, esse arrependimento do Judas foi apenas um remorso. Ele havia entendido que tinha feito algo extremamente grave, errado, mas não mudou de vida. Na verdade, seu estado ficou pior do que antes, a ponto do suicídio. Nós precisamos ter cuidado com essas situações, queridos. Quando nós confessamos os nossos pecados,
é preciso que haja mudança verdadeira no coração, que haja mudança profunda na nossa existência. Arrependimento sem transformação, arrependimento sem mudança não é arrependimento, não é transformação. E se vocês lerem, por exemplo, a história de Balaão, aquele com o qual a mula falou, leia na Bíblia. Saul, ainda o próprio Judas, outros tantos, vocês verão que eles passaram por momentos de arrependimento, porém não foi o arrependimento para a salvação, para a restauração, porque continuaram na prática errada, nos passos errados. Amém? Mas o que de fato é o arrependimento? Qual é o arrependimento real? Qual é o arrependimento que nós devemos almejar e vivenciar no nosso dia a dia, dia após dia? É o arrependimento que gera mudança de coração. Oh, glórias! Esse sim, esse é bom. Esse é o verdadeiro. É este que te faz colocar-se aos pés de Cristo, confessar os pecados. E, a partir daquele momento, uma vida nova é gerada. Não volta-se mais às velhas práticas. As velhas práticas passaram-se. Não mais são comuns a você. Porque agora há de viver a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Irmãos, o arrependimento verdadeiro é aquele que te faz dar uma volta de 180 graus. Uma volta de 180 graus é uma meia volta, tipo assim. 180 graus. Mais 180, 360. Mas nós precisamos dar uma volta de 180 graus. Que é voltar. Uma mudança de sentido, uma mudança de direção. Nós precisamos dar uma meia volta na vida da gente. Isso significa, irmãos, para que vocês possam entender, claro, todos entendem, palavras simples, não há complicações, não gostamos de complicar a palavra. Mas, quando eu dou uma volta de 180 graus, eu já não vejo mais o meu passado. Oh, glórias! Eu já não vejo mais o que ficou para trás. Eu vejo só para frente. Eu sou daqueles que andam para frente. Não retrocedo mais. É assim que precisa ser a vida daqueles que passam pelo processo verdadeiro de arrependimento. Se porventura você passou por um processo de arrependimento na tua vida, mas fica ainda curtindo as velhas práticas, buscando prazer no pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Se você, amado, deu aquela guinada na tua vida, aquela volta na tua vida, ou pensa que deu 180 graus, porém, presta atenção, continua tendo prazer na imoralidade sexual, nas impurezas, nas ações indecentes, ainda na adoração de ídolos. Talvez você fale, eu não adoro ídolos. Coloque ídolo na tua vida como um filho que é mais importante do que Deus, o esposo que é mais importante do que Deus, a esposa, o cônjuge que é mais importante do que Deus, o trabalho que é mais importante do que Deus, o carro que é mais importante do que Deus, a casa que é mais importante, o tempo que é mais importante e as estatuetas da vida que são mais importantes, sem contar os ídolos comuns que são aqueles que cantam, que pregam por aí, que são idolatrados. Portanto, adoração de ídolos, as feitiçarias, vamos entrar com horóscopo, simpatias e outras coisinhas mais que aparentemente são do bem, porém que tem um lado místico. Todas essas coisas que tem um lado místico, entenda como feitiçarias. Inimizades, não vou com a cara daquele cara, aquele não, aquele é inimigo meu. Aí eu falo mal do Lula porque o Lula é meu inimigo. Falo mal do Bolsonaro porque o Bolsonaro é meu inimigo. E vai por aí. O cara curte inimizades. A Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se você ama o próximo, não tem lugar para inimigos. Portanto, inimizades tem que ser riscada da vida daquele que passou pelo verdadeiro arrependimento. E isso está
junto com as brigas. Servo de Deus não briga, servo de Deus dá ao outro lado para levar uma pancada. As ciumeiras, ciúmes. Ciúmes do esposo, ciúme disso, ciúme daquilo, toda forma de ciúme é coisa do cão. Não existe ciúme do bem, só existe ciúme do mal. Ah, mas Deus tem ciúmes, mas é diferente, é outro aspecto de ciúme, não esse carnal que nós temos, entendeu? Porque eu fiz referência a Deus, porque é um texto bíblico que diz que Deus tem ciúme dos seus. É uma forma diferente, entendeu? Uma visão diferente. Os acessos de raiva são aqueles camaradas esquentados. Você é feio, pá! Mais ou menos assim. O cara responde na bucha, de uma forma ríspida, de uma forma não muito agradável. É o camarada chamado de sangue quente. São aqueles que são chamados de sangue quente. Esses estão nesse contexto do acesso de raiva. A ambição egoísta, toda forma de ambição não é boa. A única ambição que você precisa ter e pode ter, sem medo de errar, é de servir a Deus, buscar o reino dos céus. Essa ambição ela é necessária na vida da gente. As demais não procedem de Deus. A desunião, as divisões, praticamente a mesma coisa, meio que sinônimo, não pode existir. Nós temos que andar um só corpo. O corpo de Deus, apenas um corpo. As invejas, invejas é um negócio terrível. Inveja nasce no coração como erva daninha. Quando você pensa que não, você está com inveja do próximo. E aquela história de inveja branca, inveja do bem, tudo isso é coisa do cão, é coisa do capeta, porque o Senhor diz que inveja é inveja, aí não tem limite. Aí é inveja mesmo. Não tem uma colocação diferente. Portanto, cuidado com a inveja. As bebedeiras. Irmãos, nos tempos de Cristo Jesus, o consumo de bebida alcoólica era comum. As bebidas fortes, vinho era vinho, bebida forte era bebida forte, uma espécie de cachaça dos nossos dias, e uísque dos nossos dias, quem sabe, coisa assim, eram bebidas fortes. Eram consumidas pelo povo de Israel. Era comum àquela cultura o consumo da bebida alcoólica. Quando Jesus serviu a ceia, era vinho de verdade. Não era suco disso, suco daquilo, não sei o que, não, era vinho. Era vinho. Quando você vê as cartas de Paulo, ele diz, cuidado com a bebedeira. As pessoas extravasavam, bebiam além da conta. Era preciso fazer tudo com moderação. No entanto, nós não podemos usar esse contexto bíblico e querer aplicar em nossos dias. Hoje não cabe. Não cabe, gente. Não cabe. Já falei isso uma vez aqui, vou repetir. Já pensou, porventura, chega lá em casa o Marcos Vinícius. Aí ele vai na minha geladeira, abre a geladeira. Nhaque. Só latinha. Olha que tanto de latinhas, reluzente, aquela coisa brilhante. Não é, Marcos Vinícius? O que é que você vai pensar de mim? Esse cara apostatou a fé. Não é assim? Abandonou a Deus. Porque não é comum a nós, servos de Deus, o consumo de bebida alcoólica. Até porque não traz nenhum tipo de benefício para nós hoje. Qual benefício? Nenhum. É mal vista. Você passa no boteco, está o cara bebendo, o que é que você pensa? Poxa, não é assim? Portanto, amados, toda forma de bebedeiras, mas é dentro da minha casa. Eu citei o exemplo da minha geladeira. Se você abrir, está cheia de latinhas. Você vai concluir que eu sou um falso profeta. Que eu não sou servo de Deus. E eu não tiro a razão, porque a Bíblia diz que nós não podemos escandalizar ninguém. E hoje o consumo da bebida alcoólica é um escândalo. Se eu publicar dentro da minha rede social, por exemplo, segurando um copinho de cerveja, só um copinho de cerveja, ou pode ser até Guaraná, que parece com cerveja. Muitos vão olhar para mim e vão falar, esse camarada não é de Deus. Eu tenho que passar um testemunho vivo de Cristo Jesus. Sem contar os meus amigos, onde olhar para mim, se não falar na cara, vai ficar pensando, cara safado, né? Olha só, fica lá na igreja, mas aqui no meio da gente, entorna todas. Irmãos, é desse jeito que o capeta faz.
é preciso muito cuidado, porque o diabo, ele lança o laço, ele coloca o laço. Aí quando você entra com os 2 pés, ele puxa. Você cai e o escândalo fica. E sabe mais ainda? Ela é da igreja do pastor Elias. Pastor Elias não tem igreja, mas sempre dessa forma. É da igreja do pastor Elias. Ah, aquela igreja, não é? É da igreja Vivos. Veja como são os testemunhos. É preciso mudança de conceito, mudança de vida. As farras, bebedeiras e farras estão associadas e outras coisas parecidas com essas. Agora vem a consequência. Eis a consequência da ausência do arrependimento verdadeiro. Eis a consequência. Qual a consequência? Não queiram experimentar isso aqui, ó. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Na outra versão, não herdarão o reino de Deus. E sabe o que acontece com aqueles que não herdam o reino dos céus? Quem sabe? Fogo, é inferno, gente. Não tem outro caminho, ou você vai para o céu ou vai para o inferno, não tem ali a coluna do meio. Mas se você não vive em consonância com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, condenado está. Fique atento, o inferno não é lugar de passar verão. Lá não tem praia, não tem barraquinha, lá não tem boate, lá não tem isso, não tem aquilo, não tem mulher pelada, não tem homem pelado, não tem os caras com barriga tanquinho, enfim, essas coisas todas. Lá tem sofrimento. A Bíblia diz que é lugar de sofrimento intenso, 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 intenso. Há de sofrer 1 mês, 1 ano, 10 anos, 1 milênio, 50 milênios, 1 trilhão de anos. E vai por aí, não acaba, gente, não acaba, não acaba. Amados, o arrependimento verdadeiro é aquele que leva-nos a uma mudança de vida. E assim foi com o apóstolo Paulo. Paulo estava em Mileto e ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso. E falou aos presbíteros, Atos capítulo 20, versículo 21. Testificando, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo passou pelo processo de arrependimento, de conversão, o arrependimento foi verdadeiro, foi uma mudança de coração, foi um giro de 180 graus, ele deixou tudo para trás. Amém? Nós precisamos passar pelo mesmo tipo de arrependimento, uma mudança de 180 graus. Uma meia volta na vida da gente. Deixar para trás as velhas práticas e vivermos as novas para a honra e para a glória do Senhor. E quem nos dá a nova vida é o Senhor. E se nós temos a nova vida, como vamos viver a velha vida? Não é possível, não é verdade? Não é possível. Amém, queridos? E concluindo esta palavra, todos somos pecadores. Todos somos. Atos 17 e 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É mandamento do Senhor que todos nós passemos pelo arrependimento. Você precisa passar por ele. Amém? O arrependimento produz uma contínua mudança de coração. O coração da gente não pode ser estático. O que é algo estático? Parado. Esse púlpito é estático. Ele não sai daqui. O nosso coração não pode ser estático. Nós temos que, dia após dia, nos assemelharmos e buscarmos e deixar-nos envolver, tomar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não podemos, amados, nos deixar parar, mas é seguir em frente, é viver de forma intensa a verdade de Cristo. O arrependimento é a única maneira de remover a maldição da culpabilidade do pecado. Só é possível que haja a remoção dessa maldição. Por que maldição? Porque nós herdamos isso de Adão e Eva e chegou até nossos dias. Só é possível que haja essa remoção quando há verdadeiro arrependimento. Amém? E nós precisamos entender essa verdade do Senhor, porque ela é simples assim, mas exige de cada um de nós esforço.
Aqueles que amam a Cristo Jesus esforçam-se para servir a Cristo Jesus. Muitas vezes é um tanto quanto difícil, mas não impossível, porque quem te faz andar é o Espírito Santo de Deus. Você não anda com as tuas próprias forças, você apenas coloca-se à disposição e o Espírito Santo de Deus te impulsiona, te leva, te faz seguir em frente, te dá forças para resistir ao pecado, aquela lista de pecado, aquela lista negra de pecado. O Espírito Santo te dá forças para resistir. Amém, amados? Portanto, esteja atento para que teu arrependimento seja verdadeiro e lembre-se, hoje é tempo de arrependimento. O arrependimento não é apenas uma convicção. Você está convicto do teu pecado, não significa que você está arrependido. Ainda, se você falar que é pecador, que tens pecado, não significa que você está arrependido. O arrependimento é uma mudança verdadeira de coração, profunda de coração. Amém? Oh, glórias! Deu para entender a palavra? Amém. Vivamos como arrependidos, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos orar nesse momento, vamos pedir para que o Espírito grave essa palavra em nosso coração. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Pai. Dá-nos o discernimento, a compreensão. Oh Deus, abra nosso coração, a nossa mente, Pai, para que nós possamos guardar esses ensinamentos e vivermos a Tua verdade intensamente, dia após dia. Oh Deus, transforma-nos, move na nossa vida, Senhor, para que possamos passar pelo processo do arrependimento verdadeiro e vivermos em novidade de vida para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, faz assim. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1017.